Apocalipse 3, 14 a seguir. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio, que nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu trono, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos que o Senhor nos toque, que o Senhor se mova, que o Senhor nesta noite faça algo acontecer na nossa vida. Nós nos rendemos, abrimos nossa mente e coração a Ti, e pedimos que a Tua palavra encontre lugar, mude a nossa história, mude a nossa vida. Esta é a minha oração com a Tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém. Eu quero pregar com o tema: mantenha o compromisso. Quero que você diga isso: mantenha o compromisso. O que é compromisso? Pacto. O que é compromisso? Aliança. Compromisso é algo estabelecido entre duas partes. É isso. Um compromisso firmado deve ser mantido. Um compromisso firmado deve ser mantido. Quando se quebra o compromisso, pode então surgir um problema muito grave que a gente denomina como sendo quebra de princípio. Princípios não existem para serem quebrados. Princípios existem para serem praticados. Todo compromisso, todo princípio que é estabelecido da parte de Deus para nós, ele vem com uma proposta de recompensa. Quer dizer que há consequência positiva por princípios praticados, por compromisso que é praticado, é respeitado, é mantido. E o contrário, quando o contrário acontece. Então, quero que você repita isso, diga: mantenha o compromisso. Das 7 igrejas que o Senhor Jesus dirigiu as suas mensagens, suas cartas no Apocalipse, a mensagem que ele direciona à igreja de Laodiceia é, para mim, a mais dura mensagem. A igreja de Laodiceia é considerada como uma igreja tíbia, de um povo sem um compromisso real com Deus. O compromisso deles é superficial. E o triste é que a gente vê uma igreja rica no aspecto material, mas pobre no aspecto espiritual. Laodiceia, para você entender, era uma cidade muito próspera, economicamente bem sucedida. Havia nela grandes transações econômicas, era um polo
na economia. Bons negócios aconteciam em Laodiceia. Havia ali grandes indústrias prósperas de lã, indústria de remédio, e até no que diz remédio, eles tinham a especialidade de produzir colírio. Isto era Laodiceia. A cidade era tão bem estruturada, tão forte economicamente, vivia uma realidade de prosperidade sem igual, que nos anos 60 antes de Cristo houve um grande terremoto em Laodiceia. A cidade foi parcialmente destruída. Parcialmente destruída. E agora escute: o império que domina a região oferece para Laodiceia recursos para que eles possam reconstruir a cidade, e eles negam receber a ajuda, porque havia um orgulho tão grande de que eles não precisavam da ajuda de ninguém. Eles tinham por si só condições plenas de refazer, reconstruir a cidade, não precisavam de recurso de ninguém. Era um orgulho que havia em Laodiceia. A cultura era muito forte, as pessoas eram fortes, a personalidade forte, de independente, de que resolve tudo do próprio jeito. Porém, Laodiceia tinha um problema. Qual era o problema dessa cidade? Era uma cidade que não possuía água, e por isso eles desenvolvem a construção de aquedutos e começam a trazer para a cidade águas de cidades vizinhas. Uma das cidades vizinhas fornecia água fria para beber, a outra cidade água quente para se banhar. Agora, dizem que em muitas ocasiões a água fria se misturava com a água quente e se tornava morna, e na hora de beber não dava. Por quê? Porque a água fria, ela era excelente para se beber, mas a água quente tinha muito ferro e minério, então misturava, ela ficava amarga, sabe? E a vontade, quando colocada na boca, era vomitar, jogar fora, é intragável. Veja que coisa séria. Você percebe que as colocações de Jesus para a igreja de Laodiceia, ela é pontual, tem a ver com a realidade que aquela cidade vivia. Agora escute, os cristãos que estavam na igreja, que estabelecida estava em Laodiceia, certamente como a cidade, eles eram prósperos, não tinham necessidades materiais, porém também viviam um cristianismo sem um compromisso real. O compromisso era só de domingo, o compromisso era só de culto em culto, o compromisso era só de ser devoto, dedicado a Deus de tempos em tempos. Se tivesse um problema emocional, se tivesse um probleminha ali ou acolá, então sim, eu busco a Deus. Uma igreja mais ou menos assim, um cristianismo meio que morno, sem um compromisso vivo. E aí, perdão, mas esse tipo de evangelho não dá para viver. Não dá, porque escute o que eu vou dizer, escute o que eu vou falar. Eu e você não podemos ser mornos. Pastor e frio, também não. Quem dera fostes. Mas o certo é que sejamos quentes. O nosso relacionamento com Deus deve ser quente. Sabe, a gente precisa
ter uma vida espiritual dedicada. Deixa eu usar uma palavra aqui que tem a ver com isso. Nós precisamos ter uma vida com Deus fervorosa. Fervorosa. Fervor no coração, calor no coração, paixão no coração pela presença de Deus. Quando a gente peca, quando a gente erra, isso tem que causar um efeito ruim. Tem que deixar a gente triste mesmo. Quando a gente coloca os pés pelas mãos, quando a gente toma uma ou outra decisão que não deveríamos tomar, nós precisamos sentir que isso está errado. E eu vou dizer, esse sentimento que é produzido no seu interior, quando você erra, se chama temor a Deus. Quando se perde o temor, a mente fica cauterizada, aceitando o que é errado como se fosse certo, e a pessoa se acostuma com aquilo. Escute, este não é definitivamente o evangelho que Deus quer que você viva. Deus quer que você seja fervoroso, que você mantenha o compromisso. Diga, eu vou manter o compromisso. Esteja atento. E por quê, pastor? Porque com certeza Deus está falando. Diga, eu tenho certeza que Deus está falando. Você tem certeza? Deus está falando, mas tem gente que não está ouvindo. Tem gente que procura ouvir uma mensagem que seja agradável aos ouvidos, que massageie o coração, o ego, e não cause mudança. Mas não é assim que funciona. Não é assim que deve ser. Eu não quero ouvir de Deus o que eu quero. Eu quero ouvir de Deus o que preciso. Se eu preciso ter uma mudança radical na minha vida, então eu quero que esta mudança aconteça. Eu quero que Ele produza mudança em mim. É assim que a gente deve se aproximar dEle, diga amém. Quem é que enviou esta mensagem, senão o próprio Cristo? Isto diz o amém. Quer dizer, amém quer dizer, foi sacramentado, resolvido, foi definido, chegamos a uma conclusão. Quem está escrevendo é o amém, o assim seja, o assim é. Está resolvido o assunto. É aquele que venceu, é aquele que triunfou sobre a morte, é aquele que resolveu a questão, é aquele que pagou um alto preço, é Ele. Assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próprio Cristo é que envia esta mensagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós sempre relacionamos uma palavra negativa com uma crítica de um invejoso. Se alguém diz assim, deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, você fica meio que cabisbaixo e diz assim, quem é ele para falar isso para mim? Se uma pessoa cheia do Espírito Santo se dirige a você e diz, olha, você precisa consertar a sua vida, você diz, calma aí, que tipo de crente é ele? Deixa eu dar uma olhadinha na história da vida dele, para ver se ele tem moral de falar alguma coisa. Nós levamos sempre para o lado pessoal, mas não é para levar para o lado pessoal, não. É para levar para o lado celestial. Porque quando Deus fala, Deus quer nos posicionar em relação a algumas verdades. Deus quer que a nossa vida seja mudada, seja transformada. Deus quer que a gente se coloque numa posição diferente da que nós nos colocamos até agora. Muitas pessoas podem te dar opinião, podem te bajular, podem passar a mão na sua cabeça e dizer que está tudo bem. Escute, a melhor coisa, a melhor oportunidade, o melhor que pode acontecer com a gente é ouvir a voz de Deus, e que esta voz, em nome de Jesus, provoque mudança na nossa vida, na nossa história. Levante a sua mão direita aos céus e diga, eu quero uma mudança na minha vida.
Escute o que eu vou falar, pastor Júnior está falando. Eu quero ser mais apaixonado por Jesus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero viver um avivamento, eu quero. Meu Deus, eu quero que o Espírito Santo invada esse lugar, invada as vidas que estão aqui e se mova. Eu quero. Deus motiva, mas também exorta. E a exortação tem propósito. Não é para acabar com você, mas é para te provocar, é para te posicionar, é para despertar a gente para algo novo que Ele quer produzir. Diga amém. Porque, escute, se tem uma coisa que a palavra de Deus vai gerar na gente, se tem uma coisa que a palavra de Deus vai provocar na gente, é justamente um posicionamento. Não dá para ser morto, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar avaliando os lados. Tem que tomar uma decisão. E se você está aqui nessa noite, e eu louvo a Deus porque você está aqui, você não vai sair daqui hoje em cima do muro. Nessa noite, você vai pender para o lado da luz, para o lado do sal. Você vai pender para o lado do fervor. Você vai pender para o lado de Deus. Você vai assumir um compromisso. Eu quero que você diga esta palavra mais uma vez. Diga compromisso. Um compromisso com Deus sustenta tudo. Diga amém. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai buscar produzir em nós, o propósito é esse, um compromisso. O versículo de número 15 e 16 do capítulo 3 de Apocalipse diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Escute, eu e você precisamos ter um compromisso com Deus, ponto final. Compromisso com Deus, ponto final. Não é compromisso com Deus, porém, se os dias forem difíceis, o compromisso diminui. Não é um compromisso com Deus, vírgula, quem sabe numa hora complicada eu faça diferente. Não é compromisso com Deus, vírgula, mas existem algumas cláusulas nesse contrato que eu posso burlar por aqui ou por ali. Não, é um compromisso com Deus e ponto final. É um compromisso com Ele e ponto. Não dá para fazer a compensação. Pequei muito, agora faço caridade. Não, tenha um compromisso com Ele, sabendo que na cruz do Calvário Ele produziu a oportunidade para você recomeçar, para você estar limpo, purificado. Diga amém. Tem muita gente que pratica a ideia da compensação para justificar a falta de compromisso. Até justifica isso fazendo muito para Deus. Se torna ativista, ministerial. Faz muito, mas vive pouco. Não dá para ser assim. É preciso ter um compromisso real com Deus. É preciso viver para agradá-lo. O desejo deve ser de agradar a Deus em todo o tempo. A falta de compromisso pode gerar um coração
dúbio, tíbio. Pode desenvolver numa pessoa uma dupla personalidade. É de Deus, mas não é. É crente, mas não é. É crente, mas depende do ambiente. Eu já ouvi isso, pastor. Olha, minha família não vem para Jesus, não me entende, não vem, não me entende, não me entende, não vem. Aí você encontra um familiar daquela pessoa e a pessoa fala assim: não, se for para ser crente igual a ele, eu nunca vou na igreja. Porque na igreja é uma bênção. Diz que o pastor estava na igreja, chegou na frente da igreja um caminhão com mudança, e o pastor disse: o que é isso aqui? Não, pastor, ali, contrataram para vir, mas quem é? Ali, o fulano ali, ali. Ô, minha irmã, o que está acontecendo? Não, pastor, eu quero mudar na igreja, quero morar na igreja. Mas por que quer morar na igreja? Porque meu marido aqui é uma bênção, lá em casa é um problema sério. Aqui é glória a Deus, é aleluia, mas lá em casa, meu Jesus, Deus nos acuda. Não é nem para a gente rir com isso, porque realmente é triste. Não dá para viver assim. Não dá para viver uma vida de mornidão. Não dá. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e este mundo. Não dá só para viver buscando de Deus vantagens, mais uma coisinha, porque esse tipo de busca é a busca do jovem rico. Só quer receber os benefícios sem assumir o compromisso. Não dá para ser mono, tem que ser quente, tem que ser fervoroso. Eu quero que você diga: eu quero ser cada dia mais fervoroso. Você já viu quando uma pessoa se converte, entrega a sua vida para Jesus? Meu pai assumiu a igreja de Joinville, eu comecei a ministrar o louvor, e lá atrás tinha um moço que tinha ódio de mim. Ódio, ele ia na igreja porque tinha ódio, tinha um negócio nele ruim, e ele tinha ódio. Tem ódio desse moço aí, que está cantando, tem ódio. Deus vinha assim de um jeito, me lembrou muito tempo que eu vivi em Joinville, no domingo passado aqui. Um ambiente leve, uma presença de Deus assim incrível. Ok, não gostava de mim, e eu fui devagarinho, daqui a pouco ele se converte, ele é cheio do Espírito Santo. Aí agora aquele que não gostava de mim, porque o Espírito Santo tocou nele, ele se tornou diferente. Mas meu irmão, você não podia falar Jesus perto dele. Se você falasse Jesus perto dele, apesar de ser filho, neto, bisneto de crente e ter se convertido com 18, 19 anos, quando você falava Jesus perto dele, ele já, meu irmão, o ambiente mudava ao redor. Se a gente fosse numa pizzaria para comer uma pizza, porque na pizzaria se come pizza, depois do culto, aleluia, eu aceito o convite. Mas quando chegava num lugar para comer, e ele começava: quem vai orar? A gente ficava com medo, porque a gente sabia que ele estava tão apaixonado, tão fervoroso, que na hora de começar a orar, se alguém dissesse assim, em nome de Jesus, meu irmão falava Jesus, ele, Jesus, como é que eu não sabia disso? Ele pregava para o garçom, ele pregava para o dono do restaurante, no posto de combustível. Um dia inventei de fazer 3, 4 dias de jejum numa chácara da tia dele. Quando eu chego lá, estava ele descobriu o que eu ia fazer, ele foi fazer jejum comigo. Eu já contei aqui que a dona da chácara olhou para nós e disse: olha, eu preparei, ela não sabia que era jejum, só pedi para passar 3, 4 dias lá.
E aí ela abriu assim, a geladeira tinha torta inglesa, boliviana, americana, tinha torta alemã, tinha tudo que... Tinha empadão, tinha lasanha. Meu Deus do céu, e eu passei 3 dias abrindo, dizendo, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Mas depois de 3 dias eu comi aquilo tudo. Mas por que eu estou falando isso? Para você ver, quando uma pessoa, ela se converte, ela tem um encontro genuíno com Jesus, ela fica leve. É assim, não é, pastora Jaque? A pessoa fica leve, qualquer coisa mexe, ela se emociona, porque ela sabe quem ela era. E o que Jesus fez. Ela sabe qual é o seu antes e o seu depois. Compromisso com Deus e ponto final. Deve ser assim. Não deve ser compromisso com Deus, vírgula, mas aí, com o tempo, vira rotina. Com o tempo, a gente começa a se distrair. Com o tempo, não, escute, é compromisso com Deus, ponto final. Uma nova fase, uma nova frase começa, e esta frase sempre vai terminar: eu tenho um compromisso com Deus. Diga, eu tenho um compromisso com Deus. Diga, o centro da minha vida, o centro da minha história é Deus. E por que eu digo isso? A palavra Laodiceia quer dizer direito do povo. A palavra Laodiceia quer dizer direito do povo. No que diz respeito a uma civilização, é uma proposta linda, maravilhosa, porque fala de democracia, o poder que emana do povo. É quando o povo tem os seus direitos. Agora, quando se trata da igreja, nós não podemos pensar em democracia, porque não se trata definitivamente da vontade do povo, mas da vontade de Deus. Diga, a base é a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 23:2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Um cristão morno é aquele que vive se adaptando ao que os outros estão dizendo. É aquele que é influenciado ao invés de influenciar. É aquele que recebe a palavra de Deus da igreja, assume o compromisso, mas quando sai, esquece do compromisso que assumiu aqui. Mas um crente fervoroso, ele tem compromisso na igreja. Ele tem compromisso com Deus quando tudo vai bem. Ele tem compromisso com Deus quando tudo vai mal. Ele tem compromisso com Deus quando a porta se fecha. Ele tem compromisso com Deus quando a porta se abre. E em todo tempo ele tem compromisso. E se ele cair, ele sabe que ele tem um advogado justo e fiel. Ele tem um Cristo que com as mãos estendidas o põe de pé outra vez. Eu posso falhar, mas não posso parar. Vou repetir, eu posso falhar, mas não posso parar. O compromisso que eu assumi, eu preciso manter. Não é porque um dia eu falhei que eu vou desistir. É porque justamente que eu tenho falhado, que eu olho para a cruz de Cristo e vejo na cruz de Cristo a minha redenção. Então eu continuo com o compromisso que um dia eu assumi. Eu vou avante, eu prossigo para o alvo. É assim que a gente tem que viver. Diga amém. Então cuidado com aquelas expressões: ah, não faz mal. Ah, todo mundo faz, que mal tem. Ah, só uma vez. Ah, tem gente pior do que eu. Você quer ser a média do povo? Você quer ser a média de todo mundo, da multidão?
Todo mundo faz. Tem gente que peca mais do que eu, tem gente que tem gente que rouba mais do que eu, tem gente que mente mais do que eu, tem gente que não sei o que mais do que eu. E a pessoa vai, não faz mal, escute, faz mal sim. É tempo de você se levantar e dizer: eu não sou como a maioria. Vocês dizem: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes. Olha o que Jesus fala para eles: que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Porque a igreja de Laodiceia tinha trazido para dentro de casa os costumes, a cultura que era lá de fora. Pastor, o mundo mudou. O mundo mudou, pastor. Que mal tem jovens que não são casados dormirem juntos? Nada a ver, o mundo é outro. Nós estamos em 2021. Que mal tem? Olha, que mal tem fazer negócio com ágio de 20%, sabe? Para fazer um esqueminha nos editais, nas coisas por aí. Que mal tem? Tem mal, faz mal. A conta sempre chega, e no final você vai ver que não valeu a pena, que o dinheiro que veio fácil vai embora. Mas que mal tem? Tem um monte de gente que vive com a vida toda torta. Tem um monte de gente, mas eu não me chamo um monte de gente. Eu me chamo crente. Eu tenho um compromisso com o meu Salvador. Não é o mundo que dita como eu vou viver, mas sou eu com o meu compromisso com o Senhor da minha vida, que influencio e impacto o mundo, dizendo para o mundo: ei, escute, eu tenho um compromisso com um amado, eu sou do amado e o amado é meu. Meu Deus. E eu quero terminar lendo o versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus está dizendo: eu tenho coisa preciosa que as suas mãos não tocam. Eu tenho coisa preciosa para você que você ainda não viu, que você não compreende. Eu tenho riqueza muito maior do que você já conquistou até agora. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele está dizendo: olha, as tuas roupas estão sujas, mas através da minha palavra, porque o meu sangue foi vertido na cruz do Calvário. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quer dizer, o teu pecado vai ser tirado, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Quer dizer, você não vai ficar cego com a cultura que tem recebido. Não, o colírio que eu vou te dar é um colírio espiritual. Os teus olhos serão abertos e você vai ver a vida como você nunca viu. Antes você não enxergou pastagens, mas agora você vai ver pastos e pastos e pastos e pastos verdejantes, porque o meu colírio abrirá os olhos espirituais. Você vai ver que antes você era dominado por uma cultura sem sentido que roubaria o seu destino, mas agora com o colírio que eu te dou, será diferente. Vocês vendem um tipo de colírio e não conhecem o melhor colírio do mundo. Diga amém. Aí a gente olha para o versículo 20, e o versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Essa palavra, eis que estou à porta e bato, significa que Ele está perto.
apesar de não concordar com o jeito que se vive, apesar de discordar com os costumes que dominam aquela igreja, parece que Deus vai estar longe, parece que Cristo está longe daquela igreja. Não, Ele diz: estou à porta. Quer dizer, eu estou aqui, do lado de fora, aqui, batendo na porta. E sabe por que eu estou batendo? Porque eu quero entrar. A gente usa esse texto para pregar para quem não é crente e dizer: ei, Jesus está à porta do seu coração, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer reinar na sua história. Mas este versículo não é para um ímpio, esse versículo é para uma igreja, para uma igreja, é para um povo que diz ser povo dele. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu não fico mais do lado de fora. Se abrir a porta, eu entro. Se abrir a porta, eu entro. Se abrir a porta, eu entro. E eu faço uma festa com Ele, e Ele faz uma festa comigo. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando Ele bate, devemos abrir a porta. E nessa noite, Ele está batendo na porta. Ele quer entrar. Ele quer mudar. Ele quer colocar as coisas no lugar outra vez. Como que é a nossa vida, se não como uma casa? Na casa se tem sala, o que mais tem? Quarto, suíte, tem banheiro. O que mais tem na casa? Tem cozinha, tem lavanderia. Tem casa que tem um quartinho, que a gente diz que é o quarto do quê? Da bagunça. A gente chama, esse é o quarto da bagunça. Aí você entra na casa da pessoa, está tudo lindo, sofá no lugar, cozinha limpa, tudo brilhando. Mas ninguém te leva no quarto às vezes é um porão, às vezes é do lado da garagem, é um cantinho. Às vezes a gente abre a porta do coração para Jesus, até permite Ele entrar, mas não permite Ele ir lá no quarto da bagunça. O que se coloca no quarto da bagunça? O videogame que você não usa mais, o videocassete. Ninguém mais usa o videocassete. Até DVD estão deixando de usar. Você começa a colocar lá, o micro-ondas. Um dia, esse micro-ondas, eu vou ter uma casa de praia, eu vou ter um apartamento na praia, eu vou ter uma kitnet, eu vou ter alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa e vai sobrar lá. Aí você vai colocando lá o que não presta, uma ferramenta que você comprou para instalar um chuveiro. Uma vez na vida você fez isso, você enfia aquela chave de fenda, aquele negócio lá. Você vai guardando no quarto da bagunça aquelas coisas que você não vai usar, mas você lembra aqui, Tem gente que comprou uma bateria e 2 cabos, porque um dia o carro pifou. E nunca mais usou, ele enfiou naquela bagunça. E vai colocando na bagunça, no quarto da bagunça aquilo. Pois bem, escute. O mesmo Cristo que quer entrar, Ele quer entrar para cear com você, para marcar a sua vida, para mudar a sua história. Mas Ele quer entrar até mesmo lá no quarto da bagunça e tirar tudo que você entulhou lá. A falta de perdão, porque a falta de perdão é nada mais, nada menos do que orgulho. Um posicionamento de defesa com base no orgulho.
Não fui eu que ofendi, me ofenderam. Não sou eu que tenho que pedir perdão, é o outro. Mas quando você entende que o perdão te liberta e te promove, você perdoa, custe o que custar. Então Ele quer entrar lá onde está a falta de perdão, a amargura, a angústia, lá onde estão as aflições, as dores, os traumas. Ele quer entrar lá dentro e Ele quer botar para fora, quer fazer uma limpa. Ele quer entrar lá dentro, onde estão registros do seu passado que te perturbam. Ele quer entrar lá dentro, Ele quer arrancar de uma vez, Ele quer tirar de uma vez. E por quê? Porque só assim o seu compromisso com Ele será pleno. E eu quero que você fique de pé.